O que é isso, companheiro? Greve, companheiro? Pra que fazer greve, companheiro? Não! Greve é coisa de fascista. Nós não podemos fazer greve. Não é hora de fazer greve. Não, não é hora. Bom, já não basta aqueles que criticam, beleza? Não bastam aqueles que criticam o Mandela brasileiro, agora, agora querem fazer greve. Não, greve não. Que absurdo isto. Você vai entender esta é minha ironia, mas depois da abertura da vinheta. Muito bem, o X da questão, gente. E o X da questão é que a gente precisa entender as coisas, por que elas acontecem. E como dizia uma professora minha de História de Ensino Fundamental, professora Catarina, de muita saudade, muito carinho, ela sempre dizia que era sempre necessário lermos as entrelinhas para entendermos o processo histórico. E ela tinha razão, sim. Ela tinha razão porque a gente precisa entender o processo histórico através das entrelinhas, das mensagens subliminares do que as coisas acontecem. E efetivamente falar de política exige falar de história, claro que sim. E a gente continuará falando de história, embora o canal hoje esteja falando de política. E se você gosta de falar de política e também gosta de falar de história também, ao mesmo tempo, inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no Falando de História. Aliás, falando de política, que antigamente era falando de história e agora é falando de política. E nesse primeiro vídeo aqui do nosso Falando de Política, nós precisamos, né, repercutir algumas coisas. Repercutir o seguinte: eu fiz um vídeo em que eu disse, a semana passada, que não se pode servir a dois senhores. Está na própria Bíblia, no Evangelho, enfim, onde você quiser denominar a parte da Bíblia que esteja lá, está lá, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, você não pode ter dois senhores e servir ao mesmo tempo, você não pode ser materialista e espiritualista ao mesmo tempo, você não pode ser de esquerda e de direita ao mesmo tempo, você não pode ser bom ou mal, você tem que ser um ou outro. Sim, existem coisas que são que tu é uma coisa ou outra. E existem dualidades no mundo, sim. Mas não é essa dualidade que o bolsolulismo nos implanta. Não é isso. Isso não, porque isso é uma falsa dualidade. Agora, veja bem, a gente não pode se dizer de esquerda, como o PT se diz de esquerda, fazendo com que criminalize movimentos de greve. Ora, mas não foi o PT que se orgulha tanto das greves que supostamente o Lula participou lá no ABC Paulista? E que ali do sindicalismo é que emergiu o Mandela brasileiro do século XXI? Que está na política e que participou de todas as eleições, praticamente todas as eleições, desde 1989? Tirando uma ou duas somente, mas o resto tudo, ele participou do processo eleitoral, até colocando seus postes nesses processos eleitorais, quando não estava presente. Pois bem, Lula se vangloria e conta a história de que foi sindicalista e que fez greve. Pois agora o PT não aceita fazer greve. Agora não se aceita que os funcionários das universidades federais não façam greve. Porque, afinal de contas, certo, porque o amor venceu. E essas pessoas que, né, enfim, elas estão fazendo greve, mas elas têm que entender que se elas estiverem passando fome, se elas estiverem passando necessidade, se as pessoas estão, né, trabalhando em situações precárias, mas elas estão com amor, elas não estão vivendo com o fascismo.
E deve ser essa a narrativa do peleguismo petista. Mas eu não me surpreendo com esse peleguismo petista. Não me surpreendo. Não me surpreende. Eu já vi isso em muito tempo. Eu vi isso em 2015. Quando em 2015, dentro do tal do Pepsi on Stage, que é um dos pavilhões que hoje é usado para danceteria, alguma coisa desse tipo, que eram pavilhões de fábricas, enfim, em que foi feita uma assembleia de professores do CEPER Sindicato, da Helenira Aguiar Schirer, que não sei se ainda é a presidente do sindicato, ligada à CUT, ligada ao PT, foi candidata inclusive a deputada estadual pelo PT. Né? A senhora, a dona Helenira e a sua patota encerraram uma greve que seria talvez a maior greve depois da greve dos anos 80, lá com Pedro Simão, que acho que até foi a greve de 1979, inclusive. E a gente tem história para contar, e aqui a gente fala as coisas que as pessoas não querem lembrar. E a gente está lembrando aqui. A gente fala de uma política que não é política partidária, porque nós não temos partido político aqui. Nós temos uma convicção política. Nós temos aqui, inclusive, uma linha política. Nós somos trabalhistas, nós somos do PDT. Nunca fiz canal oficial do PDT. Não agora, que nem sou filiado ao PDT. Mas eu tenho um viés trabalhista. E eu digo, o PT que tanto né, que tanto na hora que tem outros governos, aí o PT apoia a greve. Quando é dos seus, o PT fecha a greve. E no caso de 2015, o governo não era do PT, era o Sartori. Mas, não se sabe por quê, eu não tenho essas informações, nunca pesquisei a fundo, mas era de interesse do sindicato de que nem ocorresse, inclusive, aquela assembleia. Eu e outros tantos lutamos tanto para que saísse aquela assembleia que, né, aquilo ali já foi uma vitória. Mas ali já tinha as cartas marcadas para encerrar a greve, passando por cima da vontade de pessoas que vieram de longe. De longe. Vocês imaginem, quem não conhece o Rio Grande do Sul, pessoas que vieram de Uruguaiana, Santa Rosa, que são viagens longuíssimas. Longuíssimas. As pessoas vieram 6, 7 horas, 12 horas de viagem para Porto Alegre para terem a sua greve encerrada de cima para baixo. Quando naquele momento os professores estavam tendo, inclusive, salários parcelados. Mas a gente tinha que aguentar, porque era o interesse da Helenir e daquele grupelho maldito da articulação sindical da CUT, que não vale nada peleguear. Então eu já sei, a CUT, o PT, eles têm essa tradição de peleguear. E agora imagina, eles estão no governo federal, é óbvio que eles não querem que as pessoas façam greve. Ah, mas é porque as pessoas no período do Bolsonaro estavam em silêncio. Não, elas não estavam em silêncio, não. Mentira, isso é uma mentira, sabe por quê? Porque quando houve os desmantelos do Weintraub, os professores, os alunos foram para a rua protestar pela educação. Quando houve os cortes da educação, nós fomos para a rua. Eu estava lá. E sabe o que eu via lá dos petistas, dos pelegos petistas? Agora eu vou jogar na tua cara, ô canalha! Era Lula livre, porque o Lula estava preso. Tu não te lembra disso, mas eu me lembro. E eu tenho imagens para falar sobre isso. Nós, a educação, estávamos na rua. Nós estávamos na rua. E vocês estavam lá pelegando para tentar desmantelar o movimento. Como fizeram e desmantelaram todos os movimentos depois contra o governo Bolsonaro. Porque o PT não assinou um único pedido de impeachment contra Bolsonaro e avacalhou todos os atos contra Bolsonaro. Não, e não vale mentir, porque os movimentos antifascistas podem dizer muito mais do que eu. Vocês vão corroborar o que eu estou falando.
Então vocês não têm moral para falar nada. É por isso que o PT é a verdadeira linha auxiliar do Bolsonaro. O PT que diz que é o Ciro, mas o Ciro assinou inúmeros pedidos de impeachment. E se não fosse o Ciro Gomes e o PDT, o Bolsonaro não estaria inelegível hoje. Então vocês me dão nojo, 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 nojo. Eu tenho nojo do PT e dessa gente que fala contra o fascismo, que se diz democráticos e que agora estão indo contra a greve. A situação do Ceará, inclusive, o que o Ciro contou na última entrevista que ele concedeu aí, é de enojar mesmo. Estão criminalizando greve. O partido da esquerda, o partido da democracia, o partido dos trabalhadores, que não revogou até agora a reforma trabalhista que prejudica os trabalhadores, que não revogou até agora a reforma da Previdência que só ferrou com o aposentado. Esta é a esquerda que diz que sobe na rampa com os mais pobres, com os excluídos, mas fica na rampa os excluídos. Porque no governo, quem dita as regras desse governo é o centrão do Arthur Lira. E mais nojo que eu tenho também são dos bolsonaristas, que eu quero ver um filho da mãe aqui, um filho da mãe de bolsonarista aqui, comentando aqui, quando eu critico o PT. Eles só aparecem quando o Ciro fala uma verdade contra esse vagabundo do Bolsonaro, ou quando eu dou uma alfinetada e uma resposta, uma cacetada nele que também merece. Quando eu falo do mito, que é um vagabundo que nunca trabalhou na vida, e tem um bando de babaca que defende esse cara. Ai, não, tu tem que ter calma, né? Tu tem que ser calmo, tu tem que ter polidez. Polidez pra quê? Polidez pra quê? Polidez pra defender coisa errada? Olha, é de anojar. É de anojar essa gente. O cinismo que nós vemos com o bolsolulismo. Mas aqui neste canal, aqui vocês não passaram.